Olha, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o ministro Alexandre de Moraes, do STF, não registraram em suas agendas oficiais, nenhum dos dois, os encontros realizados recentemente entre ambos. Luiz Henrique, Renato Bahia, Alexandre de Moraes já soltou 4 notas. 4. Soltou 2 e retificação de 2. A Folha de São Paulo traz hoje que no dia que o BRB desistiu da aquisição do Banco Master, Moraes teria ligado para Gabriel Galípolo 6 vezes, Luiz. 6 vezes. A linha do tempo, a gente comentou aqui na quarta-feira, já foi desmascarada pela própria Malu Gaspar e por outros jornalistas de vários veículos de comunicação. Aí ele solta a nota para retificar, Luiz, que a questão das datas tinha sido um equívoco colocado. Isso o Alexandre de Moraes. É uma coisa assustadora. Nenhum dos encontros entre os dois consta de nenhuma agenda oficial, nem a do ministro, nem a presidente do Banco Central. Outro escândalo, essa cariação que o ministro Toffoli quer fazer a ferro e fogo. A PGR não viu necessidade, a Procuradoria-Geral da República, que é o nosso Ministério Público, não viu necessidade da criação, e principalmente se agora. A Polícia Federal também. Mesmo assim, o ministro Dias Toffoli rejeitou o pedido de Paulo Gonet, tá, para suspender a investigação e manteve. E as decisões, Luiz, é tudo muito rápida. Na quarta de manhã a PGR pediu para não acontecer, na quarta de noite ele despachou. E qual é o intuito dessa cariação agora, Luiz? Entre um diretor do Banco Central e o Vocari. Não tem como você não pensar diferente, que é para ajudar o Vocari. Por que não esperar Renato Bahia e Luiz Henrique para que transcorra o processo e que, se aparecer novos elementos, isso sirva, inclusive, para a própria cariação? Qual é a necessidade de, no início de um processo, colocar pessoas frente a frente? 3 personagens centrais do caso. O fundador do Banco Master, o empresário Daniel Vocari, o Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, e o diretor de fiscalização do Banco Central, o Ailton de Aquino. Há um incômodo generalizado, há uma estratégia, acredite se quiser, da esquerda, rapaz, de perfis de esquerda de jornalismo, descredibilizar Malu Gaspar. Quer dizer, a jornalista elogiada ontem pela esquerda, agora é um câncer, não merece mais credibilidade? Querem que ela externe quem são as fontes dela? É sério isso? Que dizem que ela pode estar criando vozes do além? Se a Malu Gaspar tivesse criado vozes do além, ela estava nesse momento desmentida à torta e à direita e sem credibilidade nenhuma. Ninguém conseguiu desmentir ela. A esquerda agora tenta desmentir o Globo. Perfis de esquerda agora tentam desmentir a Globo News. Perfis de esquerda hoje estão tentando desmentir a Folha, que trouxe hoje a confirmação de 6 ligações em apenas um dia. Mas até semana passada batiam um palmo para todos. E detalhe, perfis de esquerda espalharam, inclusive com impulsionamento, que há uma mente por trás de tudo isso, que seria o proprietário do BTG Pactual, isso, o empresário André Esteves. Está no fórum, na Piauí, impressionante, né? Em vários veículos de esquerda, que a mente por trás que estaria criando tudo isso seria André Esteves. O responsável por querer tirar Alexandre Seria Moraes. o responsável por querer desmoralizar Alexandre de Moraes. Mas esses cidadãos, esses veículos, por que não fazem uma análise de um contrato de 129 milhões de reais em 3 anos? De 3 milhões e 600 mil reais de pagamento mensal a uma empresa de advocacia que assinou um único processo entre 77 mil. Por que não fazem
essas ponderações, onde o próprio grupo de advogados progressistas, o famoso prerrogativas, diz que no mercado brasileiro não cabe um tipo de contrato daquele. É muita nebulosidade, Luiz Henrique e Renato Bahia, que a gente está assistindo, e normatizando de posturas de ministros do STF. É assustador o final do ano e o que a gente está presenciando. Sobre esse assunto ainda, o Banco Central ficou de apresentar hoje sua defesa acerca da liquidação extrajudicial do Banco Master, que está sendo contestada também, Luiz. Na visão de vários empresários, a liquidação não precisaria ter acontecido, já que o Banco Central teria outros gatilhos para resguardar a liquidez do mercado financeiro e dos contribuintes e investidores do Banco Master. Inclusive, Daniel Vocari está solto porque ele simplesmente comunicou ao Banco Central que viajaria numa reunião com os diretores, e esse teria sido o motivo da prisão dele, porque ele estaria fugindo do Brasil quando isso não procedia. Tá? A Malu Gaspar voltou ontem à artilharia, dessa vez contra o ministro Toffoli, e disse em alto e bom som, ela não tem o receio da Daniela Lima de falar e de repente ser presa, porque no Brasil a gente tem que ter cuidado, da pressão, elas que viu pressão de Toffoli, do ministro Toffoli, com as ações judiciais e as medidas judiciais sobre técnicos do Banco Central. Bruno, você trouxe 4 notícias importantes, eu vou começar de trás para frente, Renatão, porque essa defesa do Banco Central em relação ao Tribunal de Contas da União é aquela sensação de que o poste mija no cachorro, né? Aquela brincadeira que a gente faz, porque veja, o Tribunal de Contas da União não tem nada que se meter com isso, mas há 2 semanas ele obrigou o Banco Central a ter que se explicar em relação ao não aval da venda do Banco Master para o BRB. É lamentável, é uma tristeza você ver um órgão como o Tribunal de Contas da União exigindo isso de um Banco Central, porque se tem uma coisa feita lá no governo Bolsonaro que está funcionando nesse país, é a independência do Banco Central. Todo mundo achava que o Galípolo vai baixar os juros para 5%, estamos com 15%, e o faz de maneira responsável. A gestão de Galípolo segue responsável como fez de Campos Neto. Por quê? Porque o Banco Central é independente. Eu estava vendo aqui uma matéria, um vídeo gravado pelo deputado estadual Leonardo Siqueira, do Novo de São Paulo, um jovem PhD em economia, por uma das melhores universidades americanas, fazendo uma linha do tempo sobre tudo que está ocorrendo desde 2024. Mas o primeiro ponto aqui é que a análise técnica do não aval foi feita por um técnico de nome Renato Gomes, eu estou vendo aqui, um sujeito extremamente preparado no âmbito do Banco Central. Mas, vamos lá, porque tem uma cronologia importante aqui que eu preciso dizer a você e relembrar você que está nos vendo agora. Em dezembro de 24, o Master precisava de 2 bilhões dos acionistas. E aí vem em março de 2025, o BRB tenta comprar o Master, aí depois a bancada do Master contra-ataca no Congresso. Toffoli e o advogado do Master viajam agora em 28 de novembro, e eles juram que não falaram nada. Viajam juntos no mesmo avião, no jatinho bancado pelo advogado do Banco Master, que até 2 anos atrás era comentarista da Jovem Pan e hoje ganha milhões. 28 de novembro, BG, isso foi. No dia 29, o Vocari é solto. No dia 2 de dezembro, Toffoli decretou o sigilo no Banco Master. Depois, no dia 3, Toffoli assume o caso do Banco Master, porque sorteou, caiu para ele. E agora... E pede sigilo de provas e acesso às provas só com a autorização dele. E no dia 20, Toffoli decidiu por acariação entre os envolvidos. Isso que é uma das notícias que você comentou aqui. Essa acariação, ela ocorre no âmbito do inquérito policial, de qualquer inquérito policial, dentro de um sistema jurídico brasileiro, quando policiais assim o fazem, e principalmente o Ministério Público. O que vai ocorrer na próxima terça-feira é, obviamente, mais um tipo de interpretação e mais um assalto à própria Constituição brasileira. Vocês imaginem que isso quem escreveu foi Miriam Leitão, e eu preciso ler para você. Miriam Leitão? Miriam Leitão. Será que a esquerda... Banco Master. Será que a esquerda também vai
Metralhá-la? Não se coloca em pé de igualdade numa acariação o fiscalizado e o fiscalizador. A decisão de Toffoli expõe o diretor Ailton de Aquino e pode constranger e intimidar o trabalho técnico do Banco Central. Acabei de falar isso aqui há poucos minutos atrás. Foi? Que vocês vão colocar. Eu nem tinha visto isso, ó, Damile. Você vai colocar em pé de igualdade o investigado e quem investigou. E o detalhe, Bruno, você imagina, o Vorcaro, o técnico, o diretor técnico do Banco Central, você vai colocar para ver quem está falando a verdade. Isso de maneira online. Os especialistas ouvidos ontem pelas redes abertas de televisão no Brasil deram conta de que um tipo de acariação como essa é feito ao vivo e a cores. Ali, ó, os dois, os três. E isso não é conduzido pela figura do juiz, não. Você tem policiais fazendo isso ou o próprio Ministério Público. É lamentável o que a gente está assistindo. E, por fim, eu andei ouvindo aqui as rádios de Natal, BG, nesses dias, eu fiquei impressionado com o ataque à jornalista Malu Gaspar. Por que jornalista bate em jornalista? A gente já está acostumado. A gente já recebe cacete aqui de tudo que é jornalista de esquerda. E a gente também desce o cacete no jornalista de esquerda. E tá tudo bem, é da democracia. Agora, atacar uma jornalista porque ela deu um furo jornalístico é a mesma coisa de dizer, de atacar um médico porque salvou uma vida. O furo jornalístico da Malu Gaspar virou tema de conversa e de defesa ferrenha do ministro Alexandre de Moraes. Mas a gente precisa analisar a postura do ministro Dias Toffoli, porque o ministro Alexandre de Moraes já está claro, ele advogou. Ele advogou para o Banco Master aqui. Mas especificamente a postura do ministro Dias Toffoli. Vamos ficar atentos. Vamos ficar atentos aos próximos movimentos. Agora é impressionante como a sociedade assiste isso de maneira passiva. O Congresso Nacional também. Só me resta uma esperança. É o senador Alessandro Vieira, talvez um dos poucos políticos em Brasília que sejam capazes de criticar ambos os lados e de ser odiado por ambos os lados. Ele disse que quando o retorno das férias vai sim procurar protocolar e quem sabe não vem aí uma CPI do Banco Master. Eu estou curioso e torcendo por isso.